Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso do livro Missionários da Luz, que André Luiz nos traz assim tão amorosamente pelas mãos de Chico Xavier, nos mostrando um pouco, né, do mundo espiritual. E com isso nós vamos aprendendo cada dia um pouquinho mais com o nosso querido André Luiz. E que possamos, nesse instante, estar sendo também abençoados por essa equipe espiritual, né, que coordena também todos esses trabalhos do Espiritismo Net e também, quem sabe, os falangeiros de André Luiz, desses espíritos, né, que trouxeram essas lições tão maravilhosas para nós, né? Muito bem, saudando aí a todos que estão conosco, agradecendo a Mana que está aqui fazendo a transmissão. E vamos então, para preparar os nossos corações, vamos ler uma página que nós escolhemos aqui do livro Vida Feliz, aonde nós vamos, Joana de Ângeles vai nos falar o seguinte: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então, esse é o recadinho que nossa querida Joana de Ângeles vem nos trazer hoje, nos fortalecendo aí a necessidade de orar, né? Que deve ser um hábito nas nossas vidas, porque a prece vem nos fortalecer o coração. Então, vamos orar nesse momento, né? Vamos falar com Jesus, falar com os amigos espirituais, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, nos colocarmos aqui como instrumentos da paz, do bom ânimo, da esperança, trazendo a boa palavra aos corações e que possamos, Senhor, desde já estarmos em trabalho, que os falangeiros de nosso patrono, Caibar Schutter, possa estar aqui nos acolhendo, nos intuindo, para que nossos pensamentos possam ser organizados e transmitidos com clareza. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, graças a Deus. Muito bem, então nós vamos dar prosseguimento aqui, né, no capítulo 12, que nós estamos acompanhando, já estamos na sétima parte, né? Hoje, a sétima parte, não sabemos se vamos concluir ou não. Esse capítulo é muito grande e muito rico, então por isso é interessante irmos devagar, né? Então a gente parou lá naquele momento onde no programa passado, né, foi estudado o caso daquela senhora que pede, né, uma, uma alguma alteração ali no seu planejamento reencarnatório, a Anacleta, né, aonde ela queria modificar, né, a sua o padrão, né, de beleza que ela tinha na outra encarnação e que agora ela tinha receio de que essa beleza, de que esse corpo perfeito que ela foi usuária em outra existência, fosse objeto dela mais uma vez cair, né, naquela nos mesmos erros. E depois vai agora, hoje agora, né, nós vamos ver que vai surgir um outro
caso muito interessante que nós vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando o André Luiz lá no planejamento das reencarnações, onde a gente já percebeu que é feito todo um mapa, né, de cada reencarnante, acompanhando ali as injunções reencarnatórias de cada um, as necessidades, tudo aquilo que vai favorecer a próxima encarnação. E a gente está continuando nesse ministério, o André Luiz está aprendendo muito e nos ensinando também, e agora concluiu o caso da Anacleta e a gente vai continuar aqui com o da outra senhora que vamos conhecer hoje, né? Então, André Luiz diz que ia dizer, né, da profunda surpresa que ele estava tendo ali diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista. Tudo isso era muito novo para André, quando uma outra irmã se acercou deles, da equipe, procurando por Manassés. Manassés é aquele que está como coordenador ali de gerir todas esses mapas, organizar. Então, depois de algumas saudações afetivas, ele explicou, ele explicou-se, né, sobre a moça. Ela, gentil, dirigiu-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado ali, com extrema perfeição, um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram planejando, né, o meu corpo com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. E aí ele pergunta, né, em que sentido ela gostaria das modificações. E abrindo ali, aliás, abrindo um pequeno mapa, onde podia ver o desenho, o esboço, um protótipo, né? Com extrema perfeição, um organismo de mulher perfeito, e ela comenta, né? Veja bem, o meu projeto sei que os amigos me favorecem. Ah, aliás, eu já li esse. Bom, aí ele pergunta em que sentido, né? E a recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo, né? E falou: fui advertida pelos benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na Terra dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho a desempenhar, estimaria que a tireoide, as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Então, o que ela está pedindo? Que o corpo dela fosse modificado, que não trouxesse tanta perfeição, né? Que ela tinha receio disso. E aí ela continua: como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções e preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, ela diz. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Bom, aqui, né, vem um alerta em relação à beleza, né? Muitos espíritos vêm a falir, né, na na sua oportunidade reencarnatória por causa da beleza, porque
é uma situação muito difícil, né? Porque mexe com a vaidade, mexe com a sexualidade, a sensualidade. Então, o espírito pode descambar para os desvios, e ela tinha receio disso, né? Naturalmente, ela já teve alguma experiência nesse sentido, e agora ela queria ser vitoriosa. Manassés então promete interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar para ela as interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomava de profunda impressão aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com a absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que procede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas ao psiquismo. Então, geralmente, quando há os fatores mentais, dificilmente eles não estão relacionados com o psiquismo, né? A gente vê aí uma grande dificuldade moral, né, nesse âmbito, por causa desses distúrbios mentais, dessas situações que afetam o espírito profundamente, que são certamente consequências de resultados, né, de escolhas no passado. Então, ele diz que todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Veja aí a nossa grande responsabilidade, né? Diante das dificuldades, dos transtornos, que a gente vê, é um assunto muito atual, né? Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela se preocupa muito com a questão da saúde mental, né, dos indivíduos, justamente porque está havendo inúmeros casos de fatores, de distúrbios, de situações que realmente produzem comprometimento para o espírito, né? E daí a medicina desenvolver hoje várias questões que têm essa preocupação com a saúde mental e onde favorecem, né? Hoje a gente vê aí a medicina se preocupando não só com as doenças, mas com o doente, porque são situações que afetam a alma, né? Na mente, no espírito. Então, são dores da alma. E aí ele continua, né? Isso é a fala do Manassés. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Se isso acontece aqui no nosso âmbito físico, que dirá na esfera espiritual? Quanto de dor, de situações lamentáveis que nós podemos encontrar. Só um instantinho aqui, por favor. Então a gente fica pensativo, porque se isso é observado aqui, muito mais grave no âmbito espiritual, nas regiões de sofrimento, né? Porque esses desequilíbrios, muitas vezes, eles afetam o perispírito,
Então, o espírito no mundo espiritual ainda se encontram trazendo esses desequilíbrios, que é da mente, da alma, né? Boa noite, Lina, seja bem-vinda. Beatriz também, boa noite. E o nosso estudo é interativo, viu, pessoal? A Beatriz está dizendo que esse livro seria imprescindível ler muitas vezes. É ciência pura. Eu concordo com você, Beatriz. O meu livro é todo marcado, porque a gente, cada vez que faz um estudo desse livro, capítulo a capítulo, a gente vai vendo, né, quanta coisa importante que a gente vai aprendendo. E realmente ele fala de ciência, ele fala de embriologia, ele fala aqui da medicina nos dias de hoje, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Mas como nós estávamos falando, a medicina hoje tem vários, digamos assim, várias especialidades onde os médicos mais humanistas, eles buscam tratar o doente, né? E não a doença, porque na verdade não existe doença, existem doentes. E como o André está colocando, aliás, o Manassés está colocando aqui, são raras as patologias que não afetam as questões espirituais, né? Ele coloca aqui no slide anterior, né? Ele fala aqui, olha, muito raramente não se encontram as afecções, quer dizer, as patologias diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, nós trazemos essas dores da alma e daí os nossos conflitos, né? Por isso, Joana de Ângeles estuda na sua obra psicológica todas essas questões, vem trazendo Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros que vêm abordando essa questão do nosso psiquismo, muito atual e muito necessário nós conhecermos. Porque todos nós, Joana tem uma obra que ela fala que todos nós que estamos na Terra, de algum modo, somos doentes, trazemos as nossas fraturas morais, né? Porque a doença não é aquela só que se manifesta no corpo, é a doença que trazemos na nossa mente, a doença moral, a doença no nosso psiquismo, que se manifesta no corpo físico muitas vezes, né? Vamos em frente. Então, ele continua dizendo que o médico do futuro conhecerá semelhantes verdades. Vejam bem, esse livro foi escrito mais ou menos em 1949, 50, né? Talvez um pouquinho depois, porque ele já é o quarto livro, mas ele está falando do futuro que nós estamos vivendo hoje, que já estamos vendo essas modificações. E para o futuro, nós vamos ver muito mais ainda, né? Mas a gente vê aí a humanização, por exemplo, médicos preocupados em trazer as questões da espiritualidade para estar sedimentando essa, esse foco do espírito no sentido de nós não sermos só corpo, né? Nós temos o espírito, nós temos uma alma que nós devemos cuidar. Então, esse médico do futuro, ele já está começando a atuar, e isso é muito bom para nós. Então, ele diz que esse médico, então, conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá a sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, e não é isso que a gente estava falando? Dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Então, estamos num processo de humanização dentro da área médica, olhando o indivíduo como um todo, vendo o indivíduo não só como aquele que precisa de medicação para o corpo, para a doença que está ali manifesta, mas para aquele ser também, né?
que traz as suas dificuldades psíquicas, que traz os seus conflitos. A gente vê aí na área da psicologia, na área da psiquiatria, quanto muitos desses companheiros, desses profissionais, já atuando dentro dessa ótica, né? A ótica do espírito. E isso realmente ajuda muito, porque passam a ser tratadas as dores mesmo que nós trazemos na alma. Nós vemos aí a quantidade de pessoas que estão em depressão, né? E diz os estudos, as pesquisas, que daqui a 10 anos estará muito maior esse quadro. Por quê? Porque os indivíduos precisam entender que nós somos seres espirituais. Todos nós precisamos ter essa certeza, ter o conhecimento da nossa origem, o conhecimento da nossa destinação, e tudo aquilo que nós fazemos repercute em questões morais também para o espírito, né? Então vamos seguindo em frente. Então ele fala, né? O Lúcio coloca aqui um comentário interessante, né? Missionários da Luz é uma obra. Ah, tá, ele está esclarecendo, né? Para aqueles que estão chegando agora. Nós falamos isso no início. Então, Missionários da Luz, que é o livro que a gente está estudando, é uma obra de Francisco Cândido Xavier, e ele foi escrito, editado, né, para nós pela FEB em 1945. Obrigada, Lúcio, que a gente estava aqui dizendo 49, então foi 45, isso mesmo. É de André Luiz, pelas mãos, né, psicografia do Chico Xavier. Então, ele continua, desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando ao André as linhas gerais, acentuou: aqui nós temos um projeto de futura reencarnação de um amigo meu, né? Amigo do Manassés. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça do sigmoide? Então, ele está visualizando ali o sistema, o intestino, né? Desde do cólon até a alça do sigmoide, e pergunta: isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região. E logo que chegue à maioridade física, quer dizer, esse jovem, quando chegar à sua juventude, né, passando da adolescência para a maioridade, mais ou menos 18, 21 anos, ele vai ter esse problema, ele vai apresentar uma úlcera de grande importância. Então, ele vai contar a história dele, né? Trata-se, porém, de escolha dele, quer dizer, ele também interferiu aí no processo, no programa reencarnatório dele, no planejamento, pedindo, solicitando esse mal, né, esse sofrimento benéfico aí que ele deveria passar, e ele foi atendido. E aí o Manassés vai contar para ele o porquê, né, dele pedir essa essa injunção aí encarnatória. E ele diz o seguinte: e porque extrema curiosidade me vagueasse, ele percebe que o André Luiz fica muito surpreso e fica curioso, né? E então o Manassés explica: este amigo, faz mais de 100 anos, ele cometeu um crime revoltante, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, qual acontece muitas vezes à vítima desencarnada, ligou-se fortemente a ele. E da semente do crime que o infeliz assassino plantou, no momento colheu resultados terríveis por muitos anos. Então, para reforçar, né? Ele, há mais de 100 anos, ele comete esse crime, comete esse homicídio, e essa vítima desencarnada
liga-se a ele, tornando-se um obsessor, né? E da semente do crime que o infeliz plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Quer dizer, ele ficou sobre esse jugo ali desse obsessor por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente, vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistêmicos, pelo pensamento mortífero. Olha só que coisa grave. Então, ele subjuga, ele insufla ideias, ele comanda aquele pensamento, até que ele consegue dominar, né, toda a sua mente, e esse companheiro começa a ter ataques sistemáticos, né, constantes, tudo isso por esse pensamento doentio que o obsessor insuflava para ele, né, tornando sua vítima mesmo. E aí ele diz que quando o homicida desencarnou, quer dizer, quando esse homem, o causador do crime, desencarna, ele trazia o corpo espiritual em dolorosas condições. Por quê? Por causa do remorso, né? Além do remorso natural que a situação lhe impusera. Então, tinha ali o remorso, tinha a obsessão que flagelava aquele corpo espiritual. Então, veja bem, foi o que Manassés começou a falar, né? Então, esses problemas psíquicos, às vezes não, quase sempre que o indivíduo apresenta, tem o seu foco aonde? Em encarnações passadas. Dependendo da gravidade, né? Foi um crime violento, como ele está narrando, então ele ficou sob esse jugo, causando deformações no seu perispírito. Então, dolorosas condições que ele agora vai ter que reconstruir, fazer todo esse caminho de volta, né? Arrependeu-se do crime, ele arrependeu do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e depois de largos padecimentos purificadores, ele se aproxima da vítima e beneficia a vítima em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, quer dizer, diante do fato, ele cresce moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores e conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve, então, preciosas intercessões. Então, ele foi ajudado diante do comportamento dele, o arrependimento fez com que ele se pusesse a praticar atos ligados ao bem, favorecendo outros companheiros. Então, ali, moralmente, ele cresce o seu conceito, né, para os espíritos, amigos espirituais que estavam ali, e ele então obteve algumas intercessões, né, orações e condições dele se reestruturar ali. Mas ele diz que, entretanto, a dívida continuava, porque a gente sabe que nós temos o arrependimento, mas nós temos a expiação, mas nós temos que reparar. Então, ele teve o arrependimento, ele sofreu todas essas questões no mundo espiritual, teve sua oportunidade de rever, mas agora ele tem que reparar, né? Então, o amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Então, por ele se dedicar a esses companheiros, ter uma boa índole, ele tinha bons propósitos, bons objetivos, então isso favoreceu muito ele, né? Então ele continua dizendo que o nosso amigo, ao voltar à crosta, ao voltar à terra, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida
conquistando dia a dia a necessária renovação. Então a gente vê aí as dores que nos favorecem. E é por isso que os espíritos vêm nos falando muito a respeito disso. Existem as dores expiações, as dores punições, mas existem também as dores que nos beneficiam, né? Que nos ajudam a ascender, que nos ajudam a nos renovarmos. Nesse caso aqui, esse companheiro, ele não ia passar por uma desencarnação, ele fala aqui, né, em espetáculo sangrento, numa forma violenta, mas ele iria vivenciar a sua vida, talvez o resto da sua vida, talvez não, a partir dali onde ele descobre a úlcera, né, ele vai viver o tempo todo tratando daquela úlcera, e é por isso que a gente vê as doenças incuráveis, né? As doenças que são feitas todo o tratamento, todo cuidado, a doença fica atenuada muitas vezes, mas ela não é curada. Por quê? Porque aquilo ali é um mecanismo de progresso, é uma alavanca de progresso para aquele companheiro. É uma forma dele estar expiando, né? Ao mesmo tempo que está reparando a sua situação diante da lei divina. E aí ele diz que ele vai experimentar muitos desgostos em virtude do sofrimento físico, claro, né? Uma doença que vai estar tirando talvez a alegria dele em alguns momentos, mas ele lutará incessantemente, porque lá no âmago de sua alma ele já traz esse reconhecimento de que é possível conviver com aquela dor e ele vai conseguir, né? Então ele diz: lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera, desde o dia que ele descobre até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Então a gente quando estuda, nós percebemos, e é isso que é bom o estudo, né? Que abre a nossa mente. Isso, Lina, vai depurando no corpo espiritual tudo aquilo que ele causou a ele mesmo, através daquela escolha, daquela maneira de agir naquele momento, talvez de ímpeto, né? De impulso, de um desequilíbrio. Então a gente vê que as nossas dores, as nossas questões, muitas vezes, elas são mecanismos de progresso. E por isso os espíritos nos falam, né, sobre a dor, sobre a necessidade de nós entendermos que a dor, o sofrimento, ele não é para nós, nós sermos derrotados. Muito pelo contrário. E Jesus nos disse, né, no mundo tereis aflições. As nossas aflições, quando nós estudamos, nós começamos a entender o porquê que nós precisamos de ter essa resignação, no sentido assim, uma resignação onde nós vamos compreendendo que aquilo ali é um momento de atenção para nós, que é o bem sofrer, né? Joana diz que é resignação, uma resignação, ela tem um termo que agora eu não estou me lembrando, mas ela diz que uma resignação no sentido assim, de nós entendermos ao mesmo tempo que é motivo de nós trabalharmos, né? Com aquele mal que nós apresentamos, porque aquilo ali é um bem para nós. Então é um sofrimento benéfico que talvez com o esquecimento nós não vamos ter essa certeza, esse entendimento, mas nós, como ele já tinha esse desejo de chegar até o final da sua encarnação sendo vitorioso, ele consiga levar, né, à frente toda essa dificuldade que ele certamente vai ter. Enquanto fixava no projeto minha atenção, quer dizer, ele estava ali atento às observações de Manassés, né, que continuava a dizer:
Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo se dispõe ao espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. E é isso que ele deve ter vivenciado, né? Porque a justiça está agindo, mas quando o espírito é dócil, quando ele não está revoltado, quando ele traz essa resignação, ele traz esse entendimento que a dor não é para nos derrubarmos, que a dor não é para nós sofrermos, que Deus não nos impinge a dor ela é resultado das nossas escolhas. Então, o espírito vai sendo, numa certa forma, atenuado, esse rigor daquele processo, porque ele também recebe ajuda, né? Ele é ajudado pelos próprios espíritos a se encorajar, a seguir em frente, a se fortalecer. A Lina está colocando aqui, né, que a mãe dela teve uma úlcera do odenal, ficou curada após 2 anos de restrições completas. Pois é, que bom, né, Lina, que ela ficou curada. Mas nesse caso aqui que o Manassés está trazendo, são aquelas úlceras, né, que às vezes a pessoa trata o tempo todo durante a sua encarnação e aquilo pode até se transformar em em patologias mais graves, né? E o Lúcio está dizendo, né, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Quando o espírito é dócil, quando ele tem essa resignação, lembrei agora, resignação dinâmica, a Joana diz. Ela usa esse termo, né? O que é resignação dinâmica? A resignação onde eu entendo aquele processo, me causa dor, me causa sofrimento, mas eu continuo a minha vida, continuo o meu trabalho, continuo a minha renovação, porque eu sei que aquilo ali não é um castigo. Aquilo ali é um mecanismo de progresso para o meu espírito, né? E a Patrícia está colocando como é importante, a partir do entendimento, o empenho na reeducação do espírito para uma nova jornada reencarnatória, sendo beneficiado por seus méritos. É vital, Patrícia, quando Kardec estuda lá no Evangelho, né, sobre o bem sofrer, né, é uma questão de você viver a sua encarnação aceitando, né, a vida, as circunstâncias da forma que ela se apresenta, sem desejar fugir da vida, sem desânimo, sem revolta. Isso faz um bem assim muito grande ao espírito, né? Porque nesse momento ele se redime, ele cresce, ele aproveita aquela dor para o seu próprio aprimoramento. Isso é maravilhoso, né? A gente vê a vida, por exemplo, de Jesus Gonçalves, que teve o tempo todo aquela artrite reumatoide, desde os 17 anos, quando ele descobre, até o momento final, onde aquela doença trazia para ele dores imensuráveis, ele vivenciou a sua vida com alegria, continuando a fazer as suas palestras. Ele inaugurou um centro espírita, ele inaugurou uma editora que ainda existe na cidade, uma cidade de Minas, né? O Lúcio deve lembrar o nome agora, é um nome diferente, e ele se restaurou espiritualmente com aquela doença, né? Que era uma doença até o final dos seus dias. Já pensou um jovem de 17 anos descobrir uma doença incurável? Quer dizer, toda a sua juventude ele não casou, ele não teve família, mas ele escolheu a doutrina espírita. Ele dizia que era casado com a doutrina espírita, né? Então, ele se sentia muito feliz. E no caso desse senhor que ele está contando aqui, pela experiência que ele teve no mundo espiritual, que mostrou a sua perseverança diante da sua. Naturalmente, ele sabia que ia enfrentar uma prova difícil
no período da reparação, né? Então, é uma situação que nos leva a refletir bastante, né? E é isso. Então, vamos continuar aqui. Então, o André Luiz examinou, impressionado ali, aquele mapa educativo, e por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar aquela admiração, para trazer toda a admiração que ele trazia pelo empenho desse espírito, ele silencia comovidamente. E compreendendo o estado de alma, o Manassés vai continuar aqui falando, né? Dizendo que são inúmeros os projetos dos corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se na maioria deles que todos os enfermos da carne, em trabalho de ingente conquista de si próprios. Então, todos nós enfermos na carne, todos nós doentes no corpo físico, somos almas em trabalho ingente, quer dizer, um trabalho atento, necessário na conquista de nós mesmos. Olha só que belo, né? Belo, mas muito difícil. Então, é preciso que nós compreendamos todo esse processo da causa das nossas aflições, das causas atuais, das causas anteriores, para nós termos essa certeza, né? De que as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos não são impingidos por Deus. São consequências das nossas escolhas, né? O Lúcio está colocando aqui alguma coisa referente, acho que é referente ao Jesus Gonçalves, né? Mas tem uma cidade que ele tem a editora, que eu não estou me lembrando agora, fico devendo aí. Então, ele diz, né, que a vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, quando nós praticamos alguma coisa que nos estaciona no nosso progresso evolutivo, né? Nós ficamos um grande período ali estacionados e o que acontece? Para que nós depois vamos ter que rever esse período, né? Porque podemos estacionar, não regredimos, mas nós temos que rever esse período que nós estivemos ali estacionados, né? Dar conta ali daquele período que nós não regredimos, mas paramos. Então, a prova, a expiação, ela vem talvez mais pesada um pouco, para nós recuperarmos o tempo. É como aquele aluno que deixa de estudar as matérias e depois ele vai fazer um curso, né, onde ele vai ter que estudar a matéria atrasada que ele não teve cuidado, não teve atenção, e agora ele vai ter que dar conta de tudo isso, né? Então é muita responsabilidade para o espírito. Esse capítulo é um capítulo que vem fazer um preâmbulo aí na reencarnação de Segismundo. No próximo a gente vai estudar isso. Mas é todo um trabalho de nós valorizarmos a reencarnação, porque a gente vê aí nesse ministério quanto de trabalho esses companheiros desempenham ali para nos entregar um planejamento para a nossa vida. E que às vezes nós reencarnamos, esquecemos, né, os compromissos que nós temos, criamos novos débitos, metemos os pés pelas mãos, como dizemos, e depois nós temos que rever tudo isso, né? Então é uma
situação onde nós vemos aí que a reencarnação dá trabalho para planejar. Esses espíritos que não têm condição de atuar no seu planejamento, de decidir, muitas vezes nós não damos a devida importância, né? E nós temos que perceber isto. Então, esse aqui é o último slide, né? Que ele vai falar que durante alguns dias o André Luiz ficou ali, permanecendo naquela instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo o alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, nós vamos responder por aquilo que nós deixamos de fazer, né? Que poderíamos ter feito. E a gente fica pensando também, nesse capítulo, nós estivemos meditando sobre isso. Hoje é muito falado, né, a questão do aborto, a lei, né, que possibilita as mulheres abortarem, dando prosseguimento às suas vidas, mas a gente vê aí quanto trabalho que dá para que o espírito possa reencarnar, ressarcir as suas dívidas, seus débitos com a lei divina, e quando nós cerceamos uma reencarnação, uma vida, olha só o que é que nós estamos negando de oferecer a esse espírito uma oportunidade dele estar novamente vivendo, né? Novamente desenvolvendo a sua desenvolvendo a sua vida, seu desenvolvimento como espírito imortal, mas aproveitando a oportunidade que lhe é dada. Então, no caso desse companheiro, né, que Manassés está trazendo aqui para nós, era um companheiro que poderia trazer dificuldades muito grandes e se fosse cerceada a sua chegada ao mundo espiritual, né? Se a sua mãe, no caso, não lhe concedesse a possibilidade para ele reencarnar. Olha quanta coisa nós podemos colher nesse capítulo de André Luiz. Então, nós temos que valorizar a vida. Reencarnar é uma dádiva divina, porque nós não podemos negar ao espírito, é uma crueldade, né? Nós negarmos ao espírito essa possibilidade. É um período de ressarcimento, de recomposição daquele drama, daquela vida que foi interrompida e que agora ele precisa de uma nova oportunidade. Então, quando a gente vê essa luta dos homens, dos políticos, dos governantes, nessa discussão tão dolorosa, né, quanto ao aborto, nós temos que falar sobre isso, né, porque a vida não começa quando o espírito nasce, mas no momento em que houve a fecundação daqueles gametas, ele começa a existir ali a ligação do espírito que precisa reencarnar, que precisa de uma nova oportunidade. Então, que a gente possa ficar atento quanto isso, né? E a gente tem uma grande responsabilidade quando nós concordamos com essas colocações. E nós espíritas não podemos, principalmente nós espíritas, porque muitas religiões que acreditam na continuidade da vida desconhecem que a vida começa no momento da fecundação. E a doutrina espírita é muito clara nesse momento, né? Quando vem falando sobre essa questão de nós valorizarmos a vida em relação a dizermos não ao aborto. É uma responsabilidade também nossa, né? Então, esse capítulo vem nos trazer muitos ensinamentos e nós certamente vamos aproveitando a maneira que vamos debruçando, né,
sobre essa necessidade de nós estudarmos, de nós revermos, de nós nos aprofundarmos. Então é muito importante essas colocações. Todas, vocês veem que todas as partes que nós estudamos têm uma lição para ser absorvida, né? Então é de muito assim muito necessário que nós estudemos, que nós nos aprofundamos nesses conceitos que André Luiz, de uma maneira tão rica, ele vem nos trazendo esse conhecimento do mundo espiritual. E coisas que nós, se não fosse ele, né, nós não saberíamos, porque precisaríamos de nos aprofundarmos muito nos conceitos que Kardec nos traz, porque ele traz a parte teórica, e André Luiz vem trazer a parte prática, nos mostrando aí as questões das dores, dos conflitos. E aí a gente entende por que Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda se preocupam tanto com as questões psíquicas, com a questão do espírito, com a questão da mente humana, né? Nos mostrando aí o lado psíquico que está ligado às dores morais, aquelas consequências das nossas escolhas de ontem. Bom, chegamos então ao final. Esperamos que nós possamos tenhamos aproveitado esse capítulo, e no próximo capítulo nós vamos começar a ver aí todo o processo de fecundação, né, nesse corpinho do Segismundo, que vai ser preparado ali com a sua mãezinha, e vai ser muito rico também. Então, que tenhamos aqui uma noite de paz e que nós possamos estar firmes nos nossos propósitos de aprendermos e sempre estarmos firmes nas nossas convicções diante das situações que o mundo nos apresentam aí, né? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite de paz. Fiquem com ele e até a próxima, se Deus quiser. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso. Precisando de uma palavra amiga?
A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro.